crianças, tudo bem? Lembram de mim, professora Karen, de ensino religioso? Então hoje nós estamos aqui para a nossa quarta aula de ensino religioso. O que será que a gente vai aprender hoje? Vamos passear por um outro lugar? Lembra de todas as viagens que a gente já fez? Então, lava sua mão, pega o seu caderninho, que nós vamos começar então a nossa viagem de hoje. Para a gente começar a nossa viagem de hoje, primeiro nós vamos voltar lá na nossa viagem da semana passada. Lembra para onde a gente foi? Lá para as Cataratas do Iguaçu, que a gente aprendeu lá sobre os rios, sobre como que nasceram as cataratas, que era um mito de origem lá dos indígenas Caingangue que habitam aquela região. Então, conseguiu lembrar? Procura lá no seu caderno, então, aonde a gente fez as anotações da aula passada. Lembra que a gente fez um quadro? Um quadro onde a gente tinha que anotar os rios, por que os rios são importantes, os rios que a gente estudou, como que, então, os seres humanos atrapalham essa importância dos rios e o que nós podemos fazer para melhorar isso aí. Lembra que a gente fez isso? Então, procura lá no seu caderno aonde você fez as anotações da aula passada, aonde você fez o seu quadro. Eu vou mostrar para você o quadro que eu preenchi. Não tem problema se o seu quadro estiver diferente do meu. Lembra que nós comentamos que não existe certo e errado nessa atividade? Que cada um ia anotar conforme aquilo que conhece? Então, eu vou mostrar para você como que ficou o meu, que eu também fiz o meu quadro essa semana. Mas se o seu estiver diferente, não tem problema. Conseguiu achar lá no seu caderno a sua anotação? Não conseguiu? Não tem problema. A gente vai ver então como que ficou o quadro que a professora preencheu e daí depois, conforme for o tempo, aí você procura direitinho, combinado? Então vamos ver como que ficou o quadro da prof? Então nós anotamos lá que os rios são importantes porque são lugares sagrados. As pessoas atrapalham quando não respeitam a religião do outro. E o que eu posso fazer para ajudar? Ensinar que todas as religiões devem ser respeitadas. Esse é a primeira linha que nós já tínhamos preenchido durante a aula passada. E agora eu vou colocar para vocês o que eu então escrevi na minha casa essa semana. Que os rios são importantes porque são a casa dos peixes. Então os peixes moram no rio. Por isso ele é muito importante, pode ser considerado sagrado para esses animais. As pessoas atrapalham quando jogam esgoto no rio, que o rio fica sujo, a água fica suja e os peixes não conseguem viver ali. Então, os peixes acabam morrendo e a gente perde, então, muito desses animais, muito dessa natureza que está presente ali por conta desse esgoto que é jogado no rio. E o que eu posso fazer para ajudar? Principalmente, quando a gente é criança, que a gente não tem como limpar um rio. Mas a gente pode ajudar contando para as pessoas que os rios são importantes, conscientizando os adultos, explicando. Quando a gente vê ali os adultos indo jogar o lixo ou fazendo tubulação de esgoto, a gente pode comentar com eles por que os rios são importantes. E na última linha, eu coloquei que os rios são importantes porque são uma fonte de vida. Lembra que nós falamos sobre a água? Que a água é importante para tudo na nossa vida? Então, os rios são uma fonte de vida. E como que as pessoas atrapalham? Quando elas desperdiçam água. Quando a gente vai escovar o dente, deixa a torneira aberta enquanto está passando a escova no dente. Quando demora muito no banho. Quando deixa a torneira aberta enquanto está lavando a louça. Então, todos esses desperdícios de água atrapalham também a vida dos rios. E o que eu posso fazer para ajudar? Economizar água no meu dia a dia. Mesmo quando a gente ainda é criança, a gente pode cuidar, então, da água e cuidar dos rios, fechando a torneira enquanto escova os dentes, tomando um banho mais rapidinho ou deixando o chuveiro desligado enquanto está passando sabão no corpo. Várias coisas. Eu tenho certeza que os adultos que moram aí com você vão saber te explicar várias situações em que você também pode economizar água. Então, isso foi um pouquinho do que a gente preencheu. Lembra que eu falei, se o seu estiver diferente, não tem problema. Não tem certo e errado nessa atividade. Cada um escreve aquilo que faz parte do seu conhecimento, do seu dia a dia.
Por isso, todo o conhecimento que a gente colocar nesse quadro, ele é importante e é válido. Não tem, professora, mas o meu ficou diferente, vou ter que apagar e fazer tudo de novo? Não, eu tenho certeza que o que você escreveu aí no seu caderno também é muito importante para a preservação dos rios, que são lugares sagrados, como a gente viu na aula passada. E quando nós falamos de diferentes rios, nós vimos que algumas religiões usavam esse espaço para alguns ritos. Lembra que nós vimos isso lá do Rio Jordão, onde as pessoas até hoje fazem os seus batismos, porque é o rio onde Jesus foi batizado? Lembra que nós vimos isso? Que o Rio Jordão ele é muito importante por conta disso? Que é um rio sagrado para os cristãos? E aí, quando a gente fala de cristãos, entram os protestantes, os católicos, os evangélicos, todos aqueles que seguem a Bíblia como livro sagrado. Então, esse Rio Jordão ele era muito importante pelo rito do batismo. Mas você sabe o que é um rito? O que essa palavra quer dizer? Ela é parecida com a palavra que a gente estava vendo na aula passada, né? Na aula passada a gente viu mito. E agora a gente está vendo rito. Trocou só uma letrinha e muda completamente a palavra. Mas o que essa palavra quer dizer? Se você tiver um dicionário na sua casa, você pode procurar. Mas se você não tiver, não tem problema. Porque a prof anotou aqui o que essa palavra quer dizer lá no dicionário. E eu vou ler para você. Lá no dicionário diz que um rito é uma cerimônia ou um conjunto de cerimônias de uma religião. Então, o que será que isso quer dizer? Uma cerimônia. Será que você já viu alguma cerimônia? Às vezes é uma cerimônia que não é religiosa, às vezes é religiosa. Cerimônia acontece em várias situações importantes. Quer ver, por exemplo, uma cerimônia lá na sua escola, quando você chegar no 5º ano, que vai ter a cerimônia de formatura. Tem vários ritos dentro da cerimônia de formatura. Tem a entrada dos alunos, a apresentação dos professores, a entrega dos diplomas, que é aquele canudinho que a gente fica muito feliz quando pega. Isso é uma cerimônia. E dentro das religiões, isso também acontece. Dentro das religiões, a gente tem cerimônia para muitas situações diferentes. E no nosso dia a dia, nós temos também alguns ritos, que são coisas que se repetem, coisas que nós fazemos todos os dias ou uma vez por ano, sempre muito igual ou muito parecido. Você quer ver só um rito que eu tenho certeza que você está fazendo várias vezes por dia aí na sua casa? São os ritos de higiene pessoal. Lavar as mãos, por exemplo, é um rito que nós temos que fazer todos os dias, várias vezes por dia. Só para a gente pensar em alguns momentos que a gente faz aí. Depois que a gente usa o banheiro, a gente lava as mãos. Antes de comer, a gente lava as mãos. E agora, por conta dessa situação que a gente está vivendo, esse lavar as mãos se tornou um rito quando a gente chega em casa, quando a gente vai mexer no nosso material escolar e em várias outras situações. Vamos pensar em outro rito de higiene pessoal que a gente precisa fazer todos os dias, várias vezes por dia. Escovar os dentes. Sempre que a gente acorda, come ou vai dormir, a gente tem que escovar os dentes. Também é um rito de higiene pessoal. É um rito individual que normalmente eu faço sozinho. As crianças muito pequenas precisam da ajuda de um adulto nesses ritos. Mas depois que a gente aprende a fazer, a gente faz sozinho. É um rito pessoal. Um outro rito que a gente tem também, que é bem comum, são os ritos de comemoração. Por exemplo, festa de aniversário. É um rito de comemoração que quase todo mundo faz. Algumas pessoas não comemoram o seu aniversário, mas quase todo mundo tem um rito de comemoração no aniversário. E é sempre muito parecido, não é? A gente recebe as pessoas, a gente faz um bolo, canta parabéns, assopra as velas. Tem várias questões que, em qualquer festa de aniversário que você vá, vão ser muito semelhantes.
Esse é um rito de comemoração. Ele também não tem relação com uma religião, mas é um rito que faz parte do nosso dia a dia. Quer ver um outro rito? Que eu tenho certeza que você está com saudade? Ir para a escola. Os nossos ritos de aprendizagem. Normalmente, quando a gente vai para a escola, ele é um rito comunitário, um rito coletivo. Nós fazemos junto com a nossa turma. Nesse momento, ele se tornou um rito individual, porque a gente faz em casa sozinho. Mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai voltar a fazer esse rito como comunitário. São os ritos de aprendizagem. Eles também não têm relação com a religião propriamente dita, mas eles fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo que você não tenha nenhuma religião, você participa desse rito, porque ele é um rito comunitário. E quando a gente não pode fazer uma dessas coisas, quando a gente não pode cumprir um desses ritos, a gente sente muita falta. A gente percebe logo que tem alguma coisa errada. Por exemplo, quem é acostumado a fazer uma festa de aniversário e convidar todos os amigos. Nesse período agora que nós estamos em isolamento social, não pôde fazer essa festa. Tenho certeza que essa pessoa sentiu falta da festa. Quando a gente não pode lavar a mão, e aí a mão tá suja, chegou a hora de comer e não tem água. Já aconteceu com vocês? De não ter água em casa e chegou a hora de comer e você não podia lavar a mão? A gente não sente falta? Todos esses ritos fazem parte de quem a gente é. Por isso nós sentimos muita falta. Eu agora estou sentindo muita falta do rito de ir para a escola. E eu tenho certeza que você também está sentindo falta desse rito. Porque ele faz parte de quem a gente é, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por isso nós sentimos muita falta quando a gente não pode realizar um desses ritos. Mas agora que você já entendeu o que são ritos, vamos para a nossa viagem de hoje? Então, na nossa viagem de hoje, nós vamos para um outro continente. Nós vamos para o continente africano. A África, a gente costuma falar da África como se fosse uma coisa só. Mas na verdade não é. A África é um continente composto por diversos países, diversas culturas, diversas formas de ser, diversas formas de acreditar. E hoje a gente vai ver um texto que é de um pedacinho da África, certo? Esse texto que a gente vai ver está no livro Canção dos Povos Africanos. Pode ser que você já tenha visto esse livro lá na sua escola ou até a sua professora já tenha lido para você. Todas as escolas têm esse livro lá na caixinha do Penaic. E esse livro aqui, ele vai falar para a gente de um rito comunitário, de uma comunidade lá da África. Eu vou ler um pedacinho dele para você, porque ele é bem comprido. Então vamos lá. Canção dos Povos Africanos. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente. Berço de belas culturas, terra de sublime gente. Nas tribos e etnias, nos mais longínquos lugares, nossa África tem culturas, de expressões bem singulares, selando sua identidade com seus gestos exemplares. Em determinada tribo das paragens africanas, um costume mostra o brilho das atitudes humanas, que tem o mesmo teor das essências soberanas. A mulher, quando engravida, para cumprir os seus mistérios, prepara o corpo e a mente com os seus caracteres e vai para dentro da selva, junto com outras mulheres. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda a sublime herança. E a dádiva que lhes vem é a canção da criança. E quando a criança nasce, canta o povo em louvação. Também quando ela inicia seus passos na educação. O povo outra vez se junta e lhe canta a sua canção. Então esse rito que nós vimos, ele é um rito comunitário.
né? O livro ele continua falando mais sobre essa canção. Quando a mulher fica grávida lá nessa comunidade, eles levam então, as mulheres levam essa mulher até uma determinada parte da floresta e lá elas rezam até conseguir criar uma canção específica para aquela criança que vai nascer. Em vários momentos da vida dessa criança, eles cantam então essa canção para essa criança. É um rito comunitário que aquela cultura tem em específico, de criar uma música para a criança que vai nascer. É bem bonito de ver, né? Já imaginou você ter uma música só sua e que todas as pessoas que moram ali com você cantam para você de vez em quando? Super bacana, né? Mas existem também outros ritos que a gente vai conhecer hoje. Vamos então prestar atenção para a gente ver que tipo de rito que a gente vai aprender hoje? Até aqui nós vimos ritos pessoais e ritos comunitários. E esse rito comunitário que acontece lá na África. Agora nós vamos falar sobre ritos de iniciação. O que será que isso quer dizer? Você consegue imaginar? Iniciação. Lembra a palavra início. O que é início? É o começo, né? Quando a gente vai jogar um jogo de tabuleiro lá, sempre tem lá início, né? Que é onde começa. Então são ritos que são realizados pelas diferentes religiões quando começa alguma coisa. Pode ser o começo, o início daquela pessoa dentro da religião, que é um rito que ela faz para entrar na religião, que acontece quando ela é adulta, ou como os que a gente vai ver aqui hoje, que são os ritos de iniciação, que são feitos quando a criança nasce. Porque quando o pai e a mãe vão a uma determinada religião e eles têm um filho, é normal que eles façam algum rito para que essa criança, então, comece nessa comunidade, quando ela está sendo apresentada para essa comunidade. E dentro das religiões, nós temos diversos ritos de iniciação, de formas diferentes. Cada uma se organiza de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que eles acreditam. E nós vamos ver aqui hoje alguns ritos de iniciação que acontecem dentro de algumas comunidades. O primeiro que a gente vai ver é o batizado católico. Então, quando o papai e a mamãe são católicos e nasce um bebezinho, eles fazem o batizado, que é uma cerimônia que acontece na igreja, onde o padre derrama um pouquinho de água ali na cabeça do bebê e tem toda uma cerimônia, tem orações específicas, tem várias questões ali que acontecem dentro desse momento, que é um rito de iniciação daquele bebê dentro da vida da comunidade católica. Então, é uma forma de introduzir esse bebê dentro do catolicismo como religião. Um outro rito de iniciação, dentro da Igreja Batista, é chamado de consagração. Ele acontece quando os pais dessa criança, então, frequentam a Igreja Batista e esse bebê nasce. Então, o bebê nasceu, acontece uma cerimônia, às vezes dentro do culto normal de domingo, às vezes é feita uma cerimônia específica para isso, mas é um momento de consagração, é um momento que esse bebê é apresentado para a comunidade e para Deus. Também tem orações, algumas vezes tem uma música especial que é cantada ali, e é uma forma então dos pais que fazem parte dessa comunidade apresentarem esse bebê, tanto para a comunidade, para as pessoas que frequentam a igreja ali junto com eles, como também para Deus. Essa criança então nasceu ali e ela vai ser iniciada dentro dos conhecimentos dessa cultura, dessa religião. Um outro rito dentro do hinduísmo chama Anaprashan. Nome difícil, né? Ele é um nome em sânscrito. É um momento que o bebê vai comer pela primeira vez. Então, dentro do hinduísmo, eles têm um rito específico para quando esse bebê vai comer pela primeira vez. Então, na imagem ali a gente consegue ver algumas comidas, tem ali umas frutas, né? Uma banana, porque é o primeiro alimento que esse bebê vai colocar na boca, além do leite da mãe. Porque quando a gente nasce, a gente se alimenta de leite.
né? Leite da mãe, às vezes na mamadeira, quando a mãe não pode amamentar. Então, quando esse bebê vai comer pela primeira vez, eles fazem um rito e uma festa que se chama Anaprashana. Dentro do candomblé, a gente tem o Icomojadê, que é uma cerimônia para dar o nome para o bebê. Então é feito um rito, uma cerimônia para a escolha do nome do bebê. Em alguns espaços de candomblé, essa cerimônia acontece quando o bebezinho acabou de nascer. E aí, então, é escolhido o nome desse bebê dentro dessa cerimônia, dentro desse ritual. Os indígenas Bororô também têm uma cerimônia para escolher o nome do bebê. É a cerimônia de nomeação. Então, quando esse bebezinho nasce lá na comunidade Bororô, é feito também um rito, uma cerimônia para a escolha do nome do bebê. E aí você deve estar se perguntando, bom, e quem não tem uma religião? Será que tem algum rito também que envolva o nome ou a apresentação dessa criança para a comunidade? Tem. Mesmo as pessoas que não têm religião precisam fazer o registro civil, que também é um rito civil, um rito secular. A gente chama de secular aquilo que não tem religião, que não tem ligação com a religião. É um rito que quando a gente nasce, a nossa família precisa fazer. Hoje em dia já faz dentro do hospital mesmo. Mas antigamente, quando eu nasci, por exemplo, o meu pai teve que ir com os documentos lá no cartório para fazer o meu registro civil. Então, independente de você ter uma religião ou não, existe esse rito que é ligado aí ao nome da criança, que a criança precisa ter esse registro, e esse documento vai acompanhar a gente pela vida toda. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente pode fazer então o nosso registro, que a gente chama de RG, que é o registro geral, que é aquela carteirinha verde. Aí você não precisa mais carregar esse outro documento. Mas também faz parte aí da nossa identidade, de quem a gente é. Então, esses que a gente viu bem rapidinho aqui são alguns ritos de iniciação que a gente tem que fazer, tanto dentro da comunidade religiosa, como dentro da comunidade civil, da comunidade secular. Todo mundo, quando nasce, passa ou por um desses rituais, que é o registro civil, que todo mundo tem que fazer, ou por um desses momentos religiosos, né? Quando a gente é bebê, é a nossa família que escolhe aonde que a gente vai ter, então, essa iniciação religiosa. Quando você nasceu, houve algum rito de iniciação? Você já perguntou para as pessoas adultas que moram com você se houve algum desses ritos? O rito de registro civil, eu tenho certeza que você teve, que você passou por isso. E algum outro rito? Teve alguma festa para celebrar o seu nascimento? Algum momento em que você foi apresentado para a comunidade? Algum momento em que você foi batizado? Ou que teve algum ritual específico envolvendo o seu nascimento, quando você era bebê? Eu fosse você, depois da aula, perguntava para os adultos que moram com você. Um rito que é o registro civil, eu tenho certeza que você passou. Porque esse eu passei, todo mundo passou por isso, todo mundo tem o seu documento. Mas e outro rito? Então, depois da nossa aula, você pergunta para os adultos que moram com você se aconteceu alguma coisa nesse sentido. E aproveitando isso, você já pergunta como que o seu nome foi escolhido. Porque a gente viu ali que algumas comunidades fazem um rito para a escolha do nome do bebê. E o seu nome, como que ele foi escolhido? Até eu, depois da aula, vou ligar para minha mãe para perguntar para ela como que ela escolheu o meu nome. Como que funcionou aí essa escolha do meu nome, por que meu nome é Karen? De onde ela tirou esse nome? Então, depois da aula, você também pergunta para os adultos que moram aí com você. Muita coisa na aula de hoje, né? Muita informação, muita coisa para a gente pensar depois, mas calma, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? O importante é a gente saber respeitar todos esses ritos,
né? Às vezes a gente esquece o nome de um, esquece a religião do outro, não tem problema. O importante é a gente saber que todos eles são especiais, são sagrados para as pessoas que participam e por isso são também muito importantes e precisam ser respeitados, combinado? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula de hoje? Primeiro, a gente aprendeu o significado da palavra rito. Depois nós vimos que existem ritos pessoais, religiosos, comunitários e civis. Nós também conhecemos ritos de iniciação de diferentes religiões. Então, isso foi mais ou menos o que a gente viu na nossa aula de hoje. E agora, pega lá o seu caderno, lembra o caderno que a gente separou no comecinho da aula, que a gente está usando, e vamos registrar, então, a nossa atividade de hoje. Então, pega lá o seu caderno, seu lápis, a sua caneta, escolhe uma folha, coloca lá a data de hoje, ensino religioso. E a sua tarefa de hoje, você vai escrever lá no seu caderno um rito pessoal e um rito comunitário ou religioso que você realiza na sua casa. Então, assim, o rito pessoal, você pode escrever lá, lembra que a gente viu que tem os ritos de higiene, os ritos de aprendizagem, você pode escolher um desses para escrever como que ele acontece. E aí, comunitário ou religioso, porque a gente vai fazer assim, quem não tem uma religião, quem a família não tem uma religião, escreve um rito comunitário, uma coisa que todo mundo que mora na sua casa faz junto. Quem tem uma religião vai escrever um rito religioso que as pessoas da sua casa fazem. Combinado? Então, se você tem uma religião, se a sua família segue uma religião, você vai escrever um rito religioso que vocês fazem juntos. Se a sua família, se o lugar onde você vive não tem uma religião, a gente escreve um rito comunitário, uma coisa que todo mundo que mora na sua casa faz juntos, mas que não tem relação religiosa. Combinado? Assim todo mundo pode fazer essa atividade.
a gente termina a nossa aula por aqui, falando então dos ritos de iniciação, essa nossa viagem que foi para o continente africano e depois a gente conseguiu ver vários ritos de várias religiões diferentes, pensar aí nos ritos que a gente também faz parte, que a gente também já participou em algum momento, e fazer a nossa atividade, que é esse registro. Na semana que vem eu volto para ver com você o que você registrou. Vou mostrar para você também o que eu escrevi de ritos que eu faço lá na minha casa. E aí a gente parte para uma nova viagem que vai ser na semana que vem, combinado? Então fiquem bem, lavem as mãos e não esqueçam de fazer a tarefa para a gente voltar na semana que vem com uma nova viagem pelo ensino religioso. Combinado? Até a próxima!